Ei pessoal, aqui é o Jonas e hoje eu vou conversar com vocês sobre a origem do estilo Yang de Tai Chi Chuan. O estilo Yang é um dos estilos mais famosos de Tai Chi Chuan e também ele é o estilo mais popularizado no mundo. Esse estilo pode ser identificado pelos seus movimentos amplos e graciosos, sendo que a técnica dele é feita em velocidade bem lenta, então é uma arte marcial que ela é bem peculiar, justamente porque na hora que você está treinando, parece que você está fazendo uma dança, uma terapia e não necessariamente uma técnica de luta. O Tai Chi Chuan ele é um estilo de Kung Fu, então o estilo Yang é uma ramificação desse estilo. E quando a gente estuda a genealogia do Tai Chi Chuan, a gente vai lá na árvore genealógica, né, qual mestre que passou para quem, qual técnica, a gente vai vendo que é bem uma ramificação mesmo, tá? Uma divisão aí das famílias. Então a gente vai ter que voltar um pouco no tempo nas origens do Tai Chi Chuan para entender como ele se ramificou no estilo Yang. É importante lembrar que tem duas versões conflitantes aí sobre a origem do Tai Chi Chuan, tá? Tem uma versão que ela é um pouco mais fantasiosa e tem uma versão que ela é um pouco mais histórica, tá? Essa história, que ela é mais baseada em lendas, ela conta a história do monge taoísta Zhang Zanfeng, que teria sido o patrono do Tai Chi Chuan e de todas as artes marciais que elas têm o taoísmo como base. O Zanfeng, ele era um monge taoísta que ele tinha vários poderes incríveis, tanto é que nas lendas conta-se que ele virou um imortal taoísta. Esse é um dos princípios da filosofia taoísta, que a ideia é que se a pessoa ela se harmoniza totalmente com o Tao, que seria o caminho, você teria então uma vida muito comprida, podendo até se tornar imortal. Além disso, esse monge taoísta ele teria criado um estilo de luta que seria imbatível, que ele teria todo esse princípio do taoísmo, mas baseado nessa ideia da autodefesa. Com o tempo, essa técnica ela teria se perdido, então você não tem registro histórico sobre o treinamento do Tai Chi Chuan, mas mais pra frente você vai encontrar a família Shen, que vai realmente consolidar o Tai Chi Chuan como uma arte marcial. Por isso que quando a gente vai fazer uma análise mais histórica, a gente vai remontar a origem do Tai Chi à família Shen, porque a gente tem mais registros, tá? Então talvez seja impossível da gente dizer o que realmente aconteceu ou não, mas é importante a gente ter em mente que quando a gente vai falar de uma origem de algo muito antigo, a gente tem que ver que muitas vezes as informações que a gente tem, elas vieram pra gente por uma tradição oral, que acaba funcionando igual o telefone sem fio. Uma pessoa fala uma coisa, vai passando de um para o outro, e aí cada vez que esse conhecimento é transmitido, muda um pouco o significado, tá? Então, você vai encontrar mais ou menos a mesma ideia quando a gente vai falar do estilo Yang. Só que o estilo Yang, ele surge no século XIX, então ele é muito mais próximo da gente. Então a gente vai ter um pouco mais de recurso para poder entender como funcionou a criação desse estilo. Porém, é aquela coisa, você pode saber o nome das pessoas que criaram o estilo, pode saber a data de nascimento delas, quem é filho de quem que passou a técnica para quem que ensinou aonde. Mesmo assim, a história real do que aconteceu, ela pode ficar um pouco turva aí quando a gente vai pensando aí nesses vários fatos. Agora, a história que a gente tem mais famosa sobre a criação do estilo Yang conta sobre a história do Yang Lushan, que era um filho de um agricultor. Ele sempre teve interesse pelas artes marciais, só que por conta da situação de vida dele, ele nunca conseguiu aprender arte marcial de uma boa forma. É importante a gente fazer um parênteses aqui e lembrar que todo esse conhecimento de técnica de luta, técnica de disciplina militar, era tudo muito mais elitista, ou seja, só pessoas que nasceram com um estado social determinado tinham acesso fácil a esse conhecimento. Era comum que as pessoas soubessem a lutar, era comum que elas tivessem acesso a algumas armas, especialmente quem vivia no campo, mas mesmo assim você não tinha um acesso a um sistema de combate tão bem feito igual as elites tinham, tá? E o ensino de arte marcial, ele era muitas vezes considerado um segredo familiar. Então você tinha uma família que desenvolveu um método de luta, e esse método de luta foi sendo passado de pai para filho por várias gerações.
Para evitar que o poder dessa família fosse contestado por outras pessoas, era importante manter aquele conhecimento só entre os filhos daquela família. Não era comum você simplesmente chegar num lugar e aprender as técnicas ali. Claro que você tem alguns locais onde esse tipo de aprendizado acontece, por exemplo, no Templo Shaolin, você tinha uma certa abertura para você entrar, só que aí você não entra simplesmente e aprende arte marcial no Templo Shaolin, você tinha que se tornar um monge, você ia viver lá igual aquelas outras pessoas e muitas vezes isso incluía você adotar certas práticas budistas. Então aprender arte marcial era muito mais complexo, especialmente quando a gente está falando desses estilos famosos que perduram até hoje. E aí o que acontece? Como o Yang Lushan, ele era uma pessoa de origem humilde, ele não teve a oportunidade de aprender arte marcial. E aí reza essa lenda que ele teria pegado todo o dinheiro que ele tinha, vendido as terras que ele tinha, e ele foi para a cidade onde a família Shen morava. De alguma maneira, o Yang Lushan ele acabou encontrando com a técnica da família Shen. E aí tem várias histórias que contam de vários jeitos, né? Algumas pessoas vão falar que ele presenciou uma briga onde tinha pessoas que sabiam o estilo Shen de Tai Chi Chuan. O Yang Lushan ficou muito impressionado, foi lá procurar aprender essa técnica. Já outras histórias comentam que o Yang ele realmente foi lá atrás dos Shen, ele já sabia que eles tinham uma grande reputação de serem ótimos combatentes, e aí ele foi lá tentar aprender o estilo Shen de Tai Chi Chuan. O que acontece? Como ele não podia simplesmente se candidatar como um discípulo, ele começa a trabalhar para a família Shen e ele vai aos poucos espionando os Shen e aprendendo as técnicas dele secretamente. Então, enquanto a família estava lá treinando e ele trabalhando como empregado, ele observava as lições e absorvia aquele conhecimento, depois ele colocava em prática sozinho. Então ele foi aprendendo na medida do possível. Agora, isso era algo extremamente perigoso, porque roubar a técnica marcial de uma família poderia levá-lo à morte. Se alguém descobrisse, ele poderia ter uma encrenca muito grande com o líder da família Shen. Só que o que acontece? Tem uma tradição nas artes marciais que é um combatente desafiar alguém de uma outra família. Então vamos supor que você tem um conhecimento marcial, você lutou várias vezes, participou de vários campeonatos, seja ali na sua região, seja aí no país como um todo, e aí você vai buscando provar o seu valor, desafiando mestres de várias localidades. E chegou um desses desafios para a família Shen. O filho mais velho foi lá e enfrentou esse lutador, só que ele perdeu e foi bem humilhante para a família Shen ter essa derrota. Só que quando o Yang Lushan viu o que aconteceu, ele foi lá e se colocou à disposição para defender a honra da família Shen. Então ele rebateu o desafio do desafiante e acabou convencendo ele a lutar com ele também, representando o estilo Shen. Quando ele lutou contra esse desafiante, ele demonstrou as habilidades dele. Então, toda a família Shen conseguiu ver como Yang Lushan conseguiu usar as técnicas que ele aprendeu, mesmo sem fazer nenhuma aula com a família Shen. E quando aconteceu essa vitória, todo mundo ficou muito impressionado, mas ao mesmo tempo apreensivo. Afinal de contas, o Yang Lushan, provavelmente ele seria morto por essa ofensa de ter roubado as técnicas marciais. O Yang Lushan, sabendo dessa posição, ele vai lá, ele confessa que ele aprendeu as técnicas escondido, sem permissão, e pede perdão, mas ele já sabia que ele poderia ter uma punição muito violenta. Só que como o Yang Lushan defendeu a honra da família Shen, o líder da família ele falou: olha, você não tem que se preocupar, porque você é um membro da nossa família, então eu te aceito aqui como um discípulo e tal. E o Yang Lushan, ele se torna aí um discípulo da família Shen. E provavelmente foi o primeiro, se não um dos primeiros, que não era da família e que conseguiu aprender uma técnica tradicional que era transmitida aí há várias gerações. Essa é uma história que ela é bem interessante,
porque ela representa muito o espírito do estilo Yang como um todo. Por quê? O Yang Lushan, ele sendo uma pessoa de origem humilde, ele nunca poderia ter aprendido uma técnica tão rebuscada quanto o estilo Shen de Tai Chi Chuan. Só que como ele teve essa oportunidade, né, ele conseguiu através do mérito dele, do esforço dele, provar o seu valor, e eles viram que não tinha uma associação entre estar na família e aprender um estilo. Então é um dos pequenos passos onde a gente vai vendo que essa visão mais tradicional, né, de transmissão de mestre e discípulo, ela começa a mudar. E o estilo Yang, ele representa muito bem essa mudança. Vai passando o tempo e o Yang Lushan, ele vai se tornando cada vez melhor, mais versado no estilo Shen, até que ele começa a fazer modificações e a criar outro estilo, que aí a gente vai ter o estilo Yang mesmo. Ele acabou sendo convidado pela corte imperial para poder dar aulas para as elites. Então ele acabou tendo uma carreira aí de bastante sucesso, e conta-se também que ele saiu desafiando vários mestres de arte marcial pela China e conseguiu ganhar todas as lutas. Então ele teria sido invicto em todos os combates, porque ele realmente tinha muita habilidade com o Tai Chi Chuan, inicialmente o estilo Shen, e depois isso evoluiu no estilo Yang. E é até interessante a gente notar que a origem do estilo Yang, ela tá tão ligada com essa ideia da luta, mas o estilo Yang, ele foi popularizado justamente porque essa ideia de combate, ela foi retirada de muitas escolas que ensinam esse estilo. E isso pode ter acontecido justamente porque o Yang Lushan, ele acabou querendo popularizar o estilo Yang e a trazer esse conhecimento para várias pessoas, independentemente da sua origem familiar. Para fazer isso, ele acabou também simplificando algumas coisas, ele acabou modificando diversas técnicas, e isso pode ter começado esse processo de transformação do Tai Chi Chuan, que era voltado quase que completamente para a luta, para depois ele também ter essa pegada um pouco mais terapêutica, mais ligada com a saúde do corpo e da mente, do que simplesmente a autodefesa, a preparação aí para lidar com o combate. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouquinho da origem do estilo Yang, tem essa história que ela é muito legal, ela representa muito bem o espírito do Tai Chi Chuan estilo Yang, justamente porque ele se pretende ser uma arte marcial que ela é muito acessível, onde qualquer um pode começar a treinar, não importa se você é uma criança, se você é um adulto que nunca treinou nada, ou então se você é um idoso que está querendo começar também, pode ficar tranquilo que o estilo Yang, ele é muito receptivo. Então, sendo isso uma lenda de criação ou não, pode ser que seja um fato mesmo que tenha acontecido assim, pode ser que tenha algumas nuances diferentes, enfim, é importante a gente lembrar desse espírito que o Yang Lushan colocou no estilo Yang e que a gente é herdeiro dele até hoje. Então, se você ficou com alguma dúvida sobre o estilo Yang, sobre o Tai Chi Chuan ou Kung Fu, deixa aí nos comentários, vai ser um prazer te responder. E não esquece, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no nosso canal para você receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo, tá bom? Então a gente se vê no próximo, até mais!